Bom, para continuar a nossa conversa, nosso assunto agora é tokenização de recebíveis, o tamanho do mercado e a importância de uma regulamentação pró-iniciativa privada. Para conversar um pouquinho sobre isso, eu chamo o Gustavo Blasco, CEO da GCB, Fernando Blasco, jurista e escrivão, Henrique Lisboa, sócio da VBSO, e chamo o Rodrigo Henriques, nosso diretor de inovações, para poder mediar essa conversa. Eu acho que eu fiquei de fora. É porque o pessoal quer que eu almoce. Ainda não teve tempo. Meus amigos, eu vou abrir para vocês e eu volto no final da conversa. A gente já teve, o painel anterior discutiu sobre todas as possibilidades de token. Acho que uma das grandes promessas do mercado é a ideia de tokenização de recebíveis e o quanto de valor tem, né, nesse espaço. E aí eu queria que vocês pudessem, então, discorrer um pouco sobre a visão de vocês, e eu volto para fazer uma pergunta. A gente está com... Esse é um painel Power Talk, triplo, curto, então a gente vai ser objetivo para ter tempo de conversar. Obrigado, pessoal. Eu acho que, como realmente o tempo é curto, a gente tem que ser sucinto. Vou começar aqui com o tamanho do mercado de tokenização, né? Muita gente pergunta qual o tamanho. Bom, acho que a gente pode pensar de forma macro, né? Como já foi falado no painel anterior, todo ativo é passível de tokenização, seja financeiro ou não. Então, você pode falar que todo o PIB é tokenizável. Então, então o tamanho do mercado é o tamanho do PIB? Não, porque a gente também tem todo o estoque de riqueza para tokenizar. E num país emergente como o nosso, a conta de padaria é que o estoque de riqueza é 6 vezes o tamanho do PIB. Bom, então a gente tem 6 vezes o tamanho do PIB para tokenizar? Não, porque o que é um recebível? Toda expectativa futura de um direito ou de um fluxo financeiro é um recebível. Então, a gente tem para tokenizar o PIB, o nosso estoque de riqueza e todo o nosso futuro. Então, é muito mais do que trilionário esse mercado. Eu acho que uma prova do potencial que ele tem e do quanto ele está ficando mainstream é que não tem ninguém aqui nativo do mundo cripto. Eu sou uma pessoa do mercado financeiro que representa a GCB, que há muito tempo trabalha com crédito e viu o potencial da tokenização para destravar valor para as pequenas companhias de ativos que elas têm no balanço delas e líquidos, se a gente conseguir tokenizar esse mercado. Falando de precatório, conheço muita gestora de crédito. Eu não conheço nenhuma gestora de crédito boa que não compre precatório. Somente do Estado de São Paulo hoje, e antigamente os federais, eles ainda fazem a estrutura de cota sênior para entrar na sub, não é para proteger o investidor, embora ele proteja, é porque na sub você alavanca, você ganha CDI mais 40 ao ano, é ridícula a remuneração. E isso não chegava no investidor final, e isso fazia com que os spreads fossem muito altos, e quem precisasse de dinheiro tivesse que vender para uma mixaria o seu precatório, e quando você tem plataformas que ligam esses agentes direto aos financiadores, você obviamente diminui o spread. Do meu lado tem um tabelião, que é diretor de tecnologia do Colégio Notarial, e está com uma agenda forte tokenizar a parte imobiliária, que com certeza é o maior mercado nos ativos não imobiliários, também um mercado trilionário. Aqui tem o Henrique, né, que acho que é sócio do principal escritório que assessora todos os players de tokenização e são bem fortes nessa frente. E acho que a gente está hoje no meio do caminho para onde vai o mercado. E a gente pode ir para dois lados. A gente pode travar a inovação ou, ao que tudo parece, e leva a crer, a gente vai ter uma regulação muito pró-mercado que vai destravar esse valor trilionário, que em última instância vai liberar valor e criar riqueza para a pequena e para a média empresa. Eu vou deixar o Fernando falar um pouquinho do mercado imobiliário e depois o Henrique andar com a parte mais jurídica, mas acho que o ponto assim, é que é uma questão de maturidade. Acho que todo player do mercado entende que, independente de ser ou não valor imobiliário, na hora que você transacionar bilhões, vai ter que ser regulado, né? Ninguém espera que isso aqui seja um faroeste, que cada um faça o que quiser, então tem que ser regulado. De outro lado, a gente conversa com o regulador, acho que o regulador entende que tem que ser regulado de uma forma que permita os empreendimentos continuarem e inovarem, né? A regulação não pode vir para matar o mercado,
ela deve vir para proteger o investidor na ponta e para evitar o risco sistêmico. Então, e aí eu queria passar um pouquinho a palavra para o Fernando e depois para o Henrique. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar no evento. E como o Gustavo expôs, é algo que diz bastante a gente ter um tabelião aqui, ou pessoas do mercado que não são pessoas natas do meio cripto. Isso mostra que realmente a tokenização ela amadureceu e se tornou uma verdade latente, né? Todos entendem já que a tokenização ela é inexorável, vai acontecer. E quando entra nesse cenário, os recebíveis acho que é muito claro, até porque a questão da não regulação ela é mais tranquila, porque não deixa de ser uma exceção, né? Então, um contrato civil que é regulado pelo Código Civil, mas né, não vou entrar na parte regulatória, mas obviamente que isso pode, a potencial de isso ser, da utilização disso acaba chamando o regulador para olhar. Mas quando a gente vai para essa área de imóveis, né, o que a gente tem até então, e eu gosto sempre de pensar no exemplo da Binance, que não é porque é novo que é novo na tecnologia que ele é novo para o direito, né, ou para o mercado em si. E no começo, como toda tecnologia, ela muitas vezes é usada por si só, né, como uma finalidade em si que justifique a alocação de recursos, ainda que não exista nenhum produto de verdade, né, exista só uma máscara e um nome, né, e o hype do desconhecido que faça as pessoas investirem em algo. Mas evidentemente que ninguém espera, isso, quando a gente vai no mercado imobiliário, que ele é um mercado com alta complexidade, então isso foge muito. Qual que é o grande fator, né, para não se conseguir tokenizar imóvel? Não é tecnologia. É porque uma coisa é tokenizar algo que tenha ligação direta com dinheiro, que é fungível, e é sempre novo, né? Você pega uma nota de R$100, é R$100, não importa o passado dela. Agora, se você pegar um imóvel que tem 50 anos, você tem que saber a história inteira do imóvel, porque de repente aquele papelzinho que você acha que significa que o João é dono, não significa que o João é dono. Porque tem constrição, ele está penhorado, na verdade tinha uma fraude no meio do caminho, e uma série de realidades jurídicas que dão complexidade e dificultam que o mero uso da tecnologia melhore, né, melhore o cenário e permita que esse ativo seja tokenizado. E a gente fala muito quando a gente olha o exemplo da Binance, né? A Binance, ninguém pensa numa tokenização de imóveis ou tokenização do que seja no modelo Binance, né? Que é aquele modelo em que, na verdade, é uma corretora, mas que você não está comprando nada de verdade, né? Você está botando dinheiro numa empresa que diz que aquilo vale Bitcoin, mas não é Bitcoin aquilo lá. É o nome que ela botou no site dela. O que tem de tokenização de blockchain naquilo? Uma propaganda, né? Eles estão melhorando o que for, mas assim, nasceu, na verdade, como uma forma de dizer, olha, eu sou uma empresa que acredita em mim, eu estou pegando seu dinheiro e fazendo isso, mas você não sabe o que ela está fazendo. Então, por isso que até nesse aspecto a regulação ela é super importante para não deixar as pessoas acreditarem numa coisa que não é real e achar que estão investindo em uma coisa nova, quando na verdade, podia ser pão da padaria, podia ser carro, podia ser imóvel, podia ser nada. E esse é o momento da regulação. Agora, a gente tem já bastante tipos de tokens que são tokens, vamos dizer assim, verdadeiros, que eles têm um propósito que é além, não é um fim em si mesmo. Então, a gente tem o exemplo, eu vejo com a PIR-BR, que é um claro exemplo de algo que permite que o investidor, a pessoa física final, ou pessoas jurídicas, né, que elas realmente tenham uma vantagem e uma compreensão do que elas estão fazendo. Então, um modelo que é muito mais barato, que dá acesso a mercados que eles não tinham, e que o token está aí como uma ferramenta de tecnologia para permitir isso. Esse substrato tecnológico, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem, e é o que vai permitir que, inclusive, imóveis e outras coisas, eventualmente, venham a ser tokenizados. É óbvio que a gente nunca sabe o que vai acontecer antes, porque o mercado ele se direciona por vários fatores, mas é evidente que em relação aos imóveis e outros ativos, essa maturidade da regulação e o parecer 20, ele foi muito feliz, né, na forma como ele tratou do tema, isso vai cada vez mais propiciando que o mercado alcance novos ativos e propicie, né, o investidor tendo acesso a esses novos mercados. Vou passar a palavra aqui para o Henrique, que o tempo é curto, e depois a gente volta. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos, pessoal. Bom, como já vinha sendo comentado, né, a regulação ela é necessária, ela está acontecendo, né, ela deve acontecer tanto para criar segurança jurídica para os próprios players envolvidos, né, na oferta de criptoativos e principalmente aqui no nosso tema nas emissões de token via tokenizadoras, como também para criar segurança para os investidores que queiram, né, começar
a comprar esse tipo de ativo num cenário aí de inovação, né, de criação de algo novo e diferente do mercado financeiro e de capitais tradicional. Então, nesse sentido da gente ter uma regulamentação para o mercado, eu acho que é muito louvável a iniciativa do Banco Central, especialmente aqui no nosso tema da tokenização da Comissão de Valores Mobiliários, né, de olhar para isso e dar um endereçamento ainda incipiente, mas necessário no seu início, né, de começar a dar um endereçamento regulatório em relação a essas operações de tokenização. Né? Do lado da CVM, a gente teve ali em outubro do ano passado a emissão do parecer de orientação número 40, né, alertando ao mercado que emissões de ofertas de criptativos podem sim se caracterizar como valores mobiliários para fins aí, do enquadramento nas regras da CVM e também dando um endereçamento de como o mercado deveria tratar criptoativos que se enquadrem como valores mobiliários. Essa já foi uma orientação extremamente relevante para as operações que vinham sendo feitas. E agora, esse ano, a gente teve a edição do ofício circular CVM-SSE número 4 de 23, para tratar especificamente das tokenizações de recebíveis, né, também chamada de token de renda fixa. E aqui, né, a gente teve aí uma posição da CVM de que, a princípio, as operações que vinham sendo feitas no mercado poderiam se caracterizar como valor imobiliário e o que foi muito relevante, muito importante, muito louvável, né, a CVM já trouxe uma solução, se utilizando do regramento atualmente existente, né, para que essas tokenizações não fossem interrompidas de imediato, que seria se utilizar das regras das ofertas de crowdfunding, né, e tornando aí as plataformas de tokenização como plataformas de crowdfunding. É claro que essa não é um regramento perfeito, né, tendo em vista que essas regras foram criadas em outro cenário, com outro objetivo, né? O crowdfunding foi pensado para dar acesso ao mercado de capitais, para startups early stages, né? Fazer aí realmente captações coletivas, muito pontuais. Então, você tem uma série de restrições ali na regra do crowdfunding, como de volume de oferta, de um máximo de 15 milhões por emissor por ano, que limita bastante, né, a forma de captação. Então, obviamente que isso, apesar de ser uma iniciativa muito importante de já trazer um arcabouço regulatório para esse tipo de tokenização, traz uma série de restrições que, com certeza, vão precisar ser refletidas e adaptadas quando a gente tiver uma regulamentação específica para esse tipo de oferta. Né? Então, vejam alguns dos desafios regulatórios que o mercado e a CVM enfrentam. Né? Um dos principais desafios é, por exemplo, a regra que exige que o valor imobiliário ofertado seja objeto de depósito centralizado. Ora, se eu estou falando de um token que foi criado na blockchain, ele é, por definição, um ativo criado dentro de uma rede descentralizada, né? Uma rede de DLT, que é a própria blockchain. Então, se eu exijo que esse ativo descentralizado seja depositado no depositório central, eu não estou criando nada novo, né? Eu estou simplesmente fazendo, de fato, o mercado de capitais tradicional. E como o Reinaldo mencionou no último painel aqui, na verdade, eu estou só acrescendo, talvez, tornando uma estrutura pior, porque estou acrescendo mais custos, mais um player, né? Mais um prestador de serviço. E a ideia realmente do mercado cripto, do mercado de tokenização, é democratizar o acesso ao crédito, tanto para as empresas detentoras desses ativos, como também para os investidores conseguirem acessar aí tipos de ativos com os quais você não consegue encontrar de forma fácil no mercado de capitais tradicional, como foi mencionado aqui, o precatório. Então, a própria CVM já se atentou a esse tema e no próprio ofício 4 já mencionou que, se utilizando da regra do crowdfunding, você consegue dispensar essa necessidade de depósito centralizado. Só que, mais uma vez, eu estou emprestando, né, conceitos de um outro tipo de mercado para tentar regular a tokenização. Então, outro tema relevante também de mencionar da solução trazida pelo regulador nesse ofício é enquadrar as tokenizações de recebíveis, praticamente todas, como operações de securitização. Né? E é claro que algumas operações podem ter caráter de securitização, né? Principalmente tokenizações que tragam aí a revolvência ou incluam garantias. Porém, existe uma série de tokens que são meras operações de cessão de crédito registrada no blockchain. Se eu trouxer as regras de securitização, eu posso tornar, inclusive, essa operação inviável, né? Pensando até em algumas operações que vocês já fizeram, né, Gustavo, de tokens de curtíssimo prazo, né, de 45, 30 dias. Comenta um pouquinho para a gente como
esse enquadramento pode eventualmente impossibilitar você de fazer esse tipo de operação. Eu vou comentar, mas antes até falar porque que eu sou entusiasta dessa parte de tokenização, que eu acho que é a transparência absoluta para o investidor, né? Quando o investidor entra numa plataforma de tokenização, e obviamente bem feita e de boa fé, ele está comprando diretamente o ativo ou o lastro daquele ativo, e ele sabe exatamente qual que é aquele risco que ele está correndo. Então, obviamente que ele pode perder dinheiro, né? Seria estranho falar que ele não pode perder dinheiro, mas ele sabe o risco que ele está correndo e, pô, sendo todo mundo adulto, eu acho que faz parte da regra do jogo a pessoa querer um pouco mais ou um pouco menos de risco, de acordo com a expectativa de retorno que ele quer para o seu próprio capital ou para aquela percentagem de capital que ele está alocando. Quando você está num banco, isso não acontece, né? É aquela famosa frase: o banco precisa da sua confiança porque ele não tem o seu dinheiro. O descasamento do ativo e do passivo do banco de curto prazo é bizarro. Então, de tempos em tempos, existem certas crises de confiança que levam bancarrotas a algumas instituições financeiras. E como é que a gente resolve isso de uma vez? A gente resolve isso de uma vez com o mercado financeiro, no qual não existe um intermediário com esse tipo de descasamento, no qual o investidor compre diretamente o ativo, porque na hora que o investidor compra diretamente o ativo, por definição, a instituição intermediária não tem descasamento de ativo e passivo, porque ela não tem o ativo no seu balanço e ela não deve para o investidor, então ela também não tem o passivo. Então, eu acho que esse é o grande potencial da indústria de tokenização, é criar um mercado financeiro, não é nem 2.0, ele é 3.0, porque eu considero que o 2.0 é o shadow bank, né? São essas gestoras de crédito independentes que, de certa forma, via fundos, via securitizadoras, elas criam uma estrutura de ativo e passivo razoável e que pare em pé e que, de fato, o investidor esteja correndo o risco do ativo e não de uma instituição financeira cujo balanço ele desconhece e ele confia apenas na marca, né? Eu acho que isso é muito ruim. E eu acho que aí sim é uma grande função do regulador impedir que isso aconteça na indústria cripto. Então, eu acho que o caso da Binance é esse, né? Que o meu irmão que comentou, putz, você bota o dinheiro na Binance, mas você não sabe o ativo que de fato ela tem. Você está no banco de dados da Binance e quando você pedir resgate por uma carteira, você reza para ela ter de fato aquele lastro. Isso não para em pé. E a indústria brasileira está tão madura que ela queria que na lei de cripto houvesse já a previsão do patrimônio de afetação, do patrimônio segregado. Então você vê que realmente todo mundo aqui, os grandes players estão de boa fé, né? E aí, e por isso, só para completar, que eu acho que a tokenização ela leva o grau de transparência, de robustez para o sistema financeiro muito elevado e que acho que esse tem que ser o futuro. A gente vai ter um sistema financeiro mais robusto, mais transparente, com menos spread, então vai ser bom para todo mundo, vai criar riqueza, né, para as pessoas e para a sociedade. Em relação especificamente à sua pergunta, o ofício ele vem nesses dois caminhos, né? Ele dá uma certa segurança jurídica de como fazer, e é melhor você saber como fazer do que você nunca saber como fazer, mas uma parte dele, se você levar ao pé da letra, ele mata as operações de curtíssimo prazo, que são as operações de duplicatas para pequenas e médias empresas, que é um mercado muito carente de crédito. Eles dependem muito de fontes alternativas de crédito. A tokenização é uma dessas verticais que tem um grande potencial para destravar valor e financiar a pequena e média empresa num momento que o mercado de crédito está travado. Mas a gente conversou com o regulador e claramente eles entenderam a situação. Depois o pessoal vai falar aqui também. Eu acho que está todo mundo. A gente está num momento muito bom assim de Banco Central e CVM com uma cabeça muito aberta para a inovação, muito pró-sociedade, né, que no final das contas é isso que importa. Então, embora no curto prazo isso afete as operações que, em tese, a gente não consegue fazer no crowdfunding caso do lockup, eu acho que eu estou bem esperançoso que até o final do ano, ou sabe-se lá o prazo, né, eu não sou vidente, mas que no final isso vai terminar com uma regulamentação para o mercado, e aí, pô, acho que é a melhor coisa para todo mundo. A pior coisa que tem na nossa plataforma, o investidor chega lá e fala, vocês são regulados pela CVM ou pelo Banco Central? A gente fala, por ninguém. E fala, pô, é golpe? Não, não é golpe. Aí tem que explicar. Então, a melhor coisa é botar lá o carimbo do regulador e seguir as regras. As regras só precisam atender à indústria e atender, no final da linha, ao tomador de crédito, né, que é o principal beneficiado por isso. E também o investidor que obtém investimentos que ele não tinha antes, né? Foi o que acho que o Reinaldo comentou, precatório, como eu falei, todo mundo, gestora de crédito e banco compra precatório, investidor final não compra. E você ainda tem um trabalho de educação, porque acha que precatório é uma porcaria, porque é do governo, e não é. Dependendo do estado ou do município, a regra é muito boa e dá para ganhar muito dinheiro. Mas, enfim, faltam poucos minutos. Eu queria passar algumas palavras finais, se vocês quiserem, depois eu encerro. Do que vocês estão vendo, assim, para os próximos 5, 10 anos? Vocês estão vendo que essa indústria, de fato, ela vai ser
bem regulada, como eu espero que seja, e vai destravar esse valor? Qual o potencial que vocês veem? Qual a importância, até no seu segmento, né, que vocês trabalham muito com imóveis, e vocês veem acho que todo investidor médio aqui, por cultura, investe em imóveis. E o quanto isso pode destravar de valor para esse investidor mediano que tem um flat, um estúdio, né, e ele não consegue vender a sala, se ele precisar de dinheiro, tem que vender o apartamento todo. Seria muito melhor vender o token, né? Então, o que você está vendo? Existem muitas operações que elas só vão se permitir se elas puderem ser feitas de forma instantânea, e o token é algo que permite isso. Tem sempre um exemplo muito trivial, assim, que a gente dá, que é a história nem é do imóvel, mas é mais simples de idealizar, que é a história do carro. Vai comprar um carro usado e aí fica naquela história de se eu dou o carro, eu pago antes. Quando, se você tivesse uma estrutura clara de você poder fazer os pagamentos por tokens, né, inclusive com tabelião, ou quem for o agente, né, no fim do dia, sendo como se fosse um escrow agent para poder indicar para onde vai um lado ou outro, você permitiria que muitas... Isso é extremamente barato, tá? Porque, assim, transferir um carro em cartório no estado de São Paulo é R$16. Então, assim, você falar que você por R$16, desde que haja ferramenta e não haver questionamento, você vai permitir que haja uma transferência de carro segura, que então eu só vou passar o carro na hora que liberar verificar o cartório, verificar que a transferência foi ok, que não é falsário nem nada, isso é extremamente disruptivo. E é evidente que não há nada que até de momento que impeça. O que acaba você tendo é a falta de adesão à tecnologia e o medo quando você fala em algo institucional ou em larga, né, nacional, aí sim de você ser mal visto em alguma etapa e eventualmente um procedimento que é secular, ele acabar sendo brecado. Então acaba que é uma operação que você não faz, você complica a vida do usuário. Isso na compra de venda de imóvel também, porque quando você está comprando imóvel, no grosso não é uma operação redonda, você tem uma série de constrições, uma série de condições precedentes que têm que ser cumpridas, e muitas vezes o que está fazendo, tal qual você faz, né, no mercado de capitais, quando a gente está pensando numa oferta pública, que as falas que já foram ditas, mas que você acaba tendo agentes para diferentes etapas que, na verdade, eles só estão registrando uma informação, né? A existência ela existe por não existir uma tecnologia melhor. Isso acontece também em operações menores. Então, quando você está comprando imóvel com várias condições, se houvesse uma adoção de token, você permitiria que o que hoje é uma ação extremamente burocrática, né, de ficar ligando para locais e confirmando certidões, viraria em meros cliques, isso sem custo adicional, né? Então, assim, o setor é carente em todos os cenários. Só para não deixar de falar, existe às vezes um pensamento mais largo da tokenização de imóvel, que é aquela, cara, eu vou pegar o imóvel e dividir ele em 100, isso é muito bom, mas a gente não fez ainda nem a primeira parte, quando está envolvendo a parte imobiliária. Por isso que é tão difícil pensar lá na frente, né? Porque primeiro a gente tem que resolver a vida das pessoas no dia a dia normal. Estou comprando imóvel. Essa operação simples, dá para tokenizar? Dá, e seria muito bom se fosse feito. Mas isso é algo assim, e até para quando você está num ambiente que é mais ligado à regulamentação, como cartório, isso depende de uma regulamentação clara para saber onde você está pisando. Porque senão você não vai pegar agentes ligados aos estados inovando loucamente, porque a gente tem que tratar as coisas como elas são, né? É diferente de uma startup, mas aí, como já dito, um mercado quanto mais complexo, você vai afugentar a startup, ela vai procurar nichos mais fáceis de atuar. Eu acho que o cenário é esse. Não, com certeza, né? E complementando o que eu tinha dito, né? Acho que a partir do momento que a gente tiver realmente, né, uma forma mais certa de determinar que operações de tokenização de criptoativos se enquadram ou não como valores imobiliários e, portanto, estão debaixo aí do regramento de oferta pública, isso vai destravar, né, novas ofertas, vai destravar investimentos, porque você tem um cenário de segurança jurídica muito maior em que os players vão conseguir, né, saber exatamente o que eles precisam fazer para se enquadrar e que regras eles precisam seguir, né? A gente já tem um caminho muito bom feito aí pelo regulador, que só deve se aperfeiçoar ao longo do tempo, e isso só vai incentivar aí o crescimento do nosso mercado financeiro de capitais em geral, gerando renda, né, gerando novo acesso ao crédito, que é extremamente importante no momento como o atual, né, que você tem aí uma diminuição da oferta de crédito no mercado, e também democratizando investimentos para o público investidor em geral. Sabe? Acho que é isso. Então, acho que para resumir o meu pensamento, essa parte da tokenização é democratizar o investimento, e democratizar o investimento é dar liberdade para as pessoas físicas, de forma coletiva, escolherem qual projetos sociais merecem financiamento, porque hoje quem faz por nós são as instituições financeiras que intermediam isso, e então é dar liberdade para as pessoas
Eu acho que dar essa liberdade para a sociedade escolher, eu quero financiar esse projeto, eu quero financiar essa empresa, e no final da linha, o nível de crédito de um país é correlacionado com o seu crescimento de PIB e desenvolvimento social, né? Quanto mais crédito e mais barato a gente tiver para as empresas e para os empreendedores, é mais emprego gerado, é o PIB crescendo e a sociedade se desenvolvendo. Então, acho que não é um tema banal, nem é um tema que atende meia dúzia de empresários. Acho que é um tema que atinge toda a sociedade, em especial aquele que precisa de crédito barato e não tem acesso.